Vamos Amém. começar nosso tempo de hoje pedindo a Deus nosso Pai que nos dê a graça de termos a nossa mente iluminada e o nosso entendimento para que a gente possa compreender um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua presença nesta oportunidade. Queremos pedir a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Que o Senhor nos ajude a compreender um pouco mais a Tua palavra nesta manhã, nesse período que nós estaremos aqui juntos e falaremos da Tua palavra. Abençoa-nos, ilumine o nosso entendimento e nos dê a Tua graça. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós vamos dar continuidade àquilo que temos proposto aqui durante esses encontros nossos na manhã de domingo. Usando ainda como base aquela ideia que o professor Elias deu conosco, o livro do Lloyd Jones, onde ele traz aquela ideia de quando a gente vai estudar de verdade a teologia sistemática, nós devemos começar por uma base onde as doutrinas elas possam, porque às vezes a gente imagina que a Bíblia ela é escrita ou os temas da palavra ela é escrita de maneira aleatória, não é? Mas não. Quando a gente começa de maneira sistemática a estudar a palavra de Deus, você percebe que são assuntos interligados, que quando acontece uma ruptura, mesmo que você vai estudar a fundo um assunto separado do outro, isso acaba tendo um prejuízo para o nosso entendimento. Por isso, nós começamos aqui, até mesmo com o professor Elias, sobre a importância das Escrituras, do estudo da Palavra de Deus, o que a própria Escritura diz de si mesma, passando por aquele período de falar sobre o que é a verdade, principalmente nos tempos que nós estamos hoje, e depois então passamos a falar sobre o que as Escrituras dizem acerca de Deus, do ser de Deus. O pastor Gilberto falou sobre os atributos de Deus, nós falamos sobre o ser de Deus. Depois, o nosso professor Samuel falou sobre a revelação de Deus. Depois veio a doutrina da providência. E por último, tudo isso, o Isaías falou sobre a criação. E tudo isso serve de um pano de fundo, e aí, naquilo que eu já falei para os irmãos, da continuação da palavra de Deus, e hoje nós começaremos essa série de estudo falando sobre a antropologia, sobre a doutrina do homem. Tudo isso nesse período que nós teremos aqui nos próximos encontros. Teremos como base o livro do Gênesis, principalmente do capítulo 1 ao capítulo 3, onde nós vamos encontrar com mais detalhes acerca da criação do homem, dos propósitos pelos quais Deus criou e tudo que veio acontecer nesse relacionamento de Deus com o homem e assim por diante. Então eu queria deixar um texto com os irmãos, capítulo 1 do livro do Gênesis, verso de número 26. Eu quero ler o verso de número 25, capítulo 1, versículo de número... Capítulo 1 do livro do Gênesis,
verso de número 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu estava ouvindo o Augusto Nicodemos falar sobre um pouco sobre a doutrina do homem, e ele estava falando justamente sobre a dificuldade que nós temos, que a ciência tem, que a humanidade tem, em relação a como lidar com o capítulo 1 até o capítulo 12 do livro do Gênesis. Alguns chamam esse período de pré-história, ou seja, não há como comprovar cientificamente os fatos que ali estão. Quem é que estava lá para dizer que foi assim que Deus criou as coisas? Quem é que estava lá para dizer que foi o Adão, foi criado assim como está o relato bíblico? Não é? Quem é que estava lá para dizer que a serpente fez o que aconteceu lá no dia da queda? E então há esse lapso do capítulo 1 até o capítulo 12 do livro de Gênesis, e a única coisa que nós sabemos que houve o que houve como cristãos. Nós sabemos que o Adão estava lá, e as coisas que nós temos aqui hoje, de alguma maneira elas foram criadas, e a ciência, como nós sabemos, a ciência moderna, como assim chamamos, ela tem cerca de 250 a 300 anos. E a gente, como o professor Elias disse um dia, e isso é muito interessante a gente focar nesse negócio, a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não trata, quando ela vai nos narrar os fatos acontecidos, como aconteceu, ela não usa os métodos científicos, principalmente os métodos científicos modernos que existem hoje. A linguagem científica hoje, moderna, é totalmente diferente da maneira como os nossos pais lidaram com as escrituras sagradas. A maneira de escrever é totalmente diferente. Então, há essa dificuldade, porque somente a partir do livro, do capítulo 12, com a história do povo hebreu, a partir de Abraão, é que nós vamos encontrar ali alguns fatos históricos. Até mesmo alguns escritos similares em outras culturas. Há um paralelo. Outras culturas falam, por exemplo, de um dilúvio, de algo nesse sentido. Então, a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, nós conseguimos encontrar alguns fatos históricos, porque está comprovado de alguma maneira historicamente que foi o Moisés que escreveu a partir do capítulo 12. Fatos que foram narrados. E como que nós lidamos com isso? A verdade é que, como eu disse aos irmãos, o Adão estava lá, as coisas foram narradas de acordo com o que está nas Sagradas Escrituras, a partir do capítulo 1, do verso 1. Diz o texto que Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. E entendemos que por revelação divina, isso veio ao conhecimento de quem escreveu,
E você diz assim, mas de Abraão, de Moisés, de Adão até Moisés é um período muito longo. A explicação que nós temos é que seus antepassados foram passando informações de uns para os outros, junto com aquilo que Deus revelou ao servo do Senhor para que ele pudesse escrever. Então, entendido essas coisas, nós podemos chegar no capítulo 1, e verso de número 26. Quando a gente começa o capítulo 1 do livro do Gênesis, por diante, versículo por versículo, ali começa a narrar a história da criação. O Isaías trabalhou bem isso. Deus vai trabalhando dia após dia, do que nós conhecemos os 6 dias lá, e aí se foi em 6 dias de 24 horas, se não foi em 6 dias de 24 horas. Para mim o mais importante é que foram criados, está relatado como foi criado e a principal coisa é que Deus criou. Certo? Então, e vem narrando a criação dos animais, a criação dos astros, a criação dos animais selvagens, dos animais domésticos, das plantas e assim por diante. E isso vem acontecendo dia após dia. Mas quando nós chegamos no capítulo 1 e no verso de 26, é como se houvesse uma pausa. Aquela narrativa bíblica que vem falando sobre a criação da natureza, dos animais e assim por diante, quando surge a ideia de Deus criar o homem, e é aqui onde a gente vai concentrar nosso estudo nesses últimos dias, e é justamente isso. Tudo o que nós vemos no capítulo 1, dos seus versículos a seguir, traz a história de Deus criando, formando as coisas. A partir do capítulo 1, verso de número 26, há uma mudança na maneira de Deus lidar com a sua criação. E é aí que nós começamos no versículo de número 26. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós devemos começar com um rápido relance sobre o que as Escrituras nos afirmam sobre a origem dos homens e das mulheres. E elas descrevem isso em termos da criação de Deus. E aí, uma série de coisas vai nos chocar imediatamente com respeito ao relato da palavra de Deus quando fala da criação. E aí vamos falar de algumas coisas interessantes aqui. Muitas das coisas que a gente vai falar aqui vai sempre recair naquilo que ou o Elias já falou, ou o Isaías já falou, ou o Gilberto já falou, porque é uma coisa ligada com a outra. Então, a maioria das Bíblias, elas quando trata do relato da criação, quando chega no capítulo, isso até aqui nos escritos da Bíblia que a gente tem hoje, há uma pausa e vem aí um novo capítulo, um novo parágrafo, para falar especialmente sobre a criação do homem. Por exemplo, antes da criação do homem, Deus formasse o homem, nós não temos em nenhum momento nos relatos da criação aquilo que hoje nós conhecemos como a Trindade. Nós sabemos que a Trindade esteve presente e está presente em toda a ação divina no universo, em toda a manifestação de Deus está presente a ação da Trindade. O relato vem nos falando a respeito da criação, mas quando chega a hora de Deus criar o homem, o texto vai dizer que Deus então diz: façamos o homem a nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Façamos conforme a nossa semelhança. Então há vamos chamar de uma reunião, um momento onde a Trindade se reúne, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, para tratar única e exclusivamente desse momento especial, que é criar o homem, para que esse homem agora pudesse habitar naquele ambiente onde já estava preparado e criado por Deus com todas as possibilidades possíveis para o homem viver ali. Então, as três pessoas da Trindade se reúnem em conselho antes de criar o homem e diz que nós vamos criar. E ele será criado conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Alguns podem dizer assim, não, mas quando se refere a nós, é como aquelas expressões que as autoridades, por exemplo, usam. Quando o presidente Temer, ou quando o próximo presidente for falar de educação, ele não diz assim, eu fiz o sistema educacional melhorar. Ele diz, não, é nosso governo, nós implementamos, e assim por diante. Mas isso não se aplica a esse texto sagrado, quando Deus diz assim, façamos os homens a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui nós não podemos aplicar esse texto, dizendo que Deus estava falando isso sozinho, na ideia de que ele está usando essa expressão como autoridade. Não, porque todas as vezes que Deus vai falar de si próprio, ele diz eu sou, certo? Aqui há evidente esse conselho da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Desde o início tem geralmente havido concordância que isto é uma alusão própria da Trindade. E esse é um fato singular. Não ouvimos isso em nenhum momento em relação às demais coisas criadas. Então, uma outra coisa que nós podemos analisar aqui é o seguinte. Logo após, assim, depois que Deus faz esse conselho, se reúne, nós podemos deduzir aqui, é que a segunda coisa que nós fomos informados é que o homem foi criado à imagem de Deus. Há essa pausa, que vem até o versículo 25, quando chega no versículo 26, dá essa pausa, e aí, não só há a informação de que Deus vai fazer o homem, mas que esse homem será feito à sua imagem e à sua semelhança. Então, não sei se os irmãos estão conseguindo entender. Deus vem fazendo a criação e está dizendo assim, cada um conforme a sua espécie. Os peixes é conforme a sua espécie. As aves é conforme a sua espécie. Os animais selváticos serão conforme a sua espécie. Os animais domésticos serão conforme a sua espécie. Mas quando diz façamos o homem, não é conforme a sua espécie, é conforme a minha imagem. Conforme a nossa imagem e semelhança. Há uma mudança agora na maneira de Deus tratar a sua criação. Mais específica? Mais específico, e não é conforme a sua espécie, é conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E isso é tão importante quando nós falamos hoje, há milhares e milhares de anos depois. Algumas verdades precisam ficar focadas, bem cristalinas em nossas mentes.
Porque ao abrir o texto sagrado, você vai percebendo essas diferenças e o irmão Elias trabalhou isso aqui muito exaustivamente esses últimos dias aqui. Inclusive na última pregação, nosso irmão deixou o foco da seguinte ideia. Lidar com o ateísmo hoje, lidar com o mundo secular hoje, lidar com a ideia o mundo veio do nada, nós viemos do nada. Entender isso aqui que eu estou falando hoje, e que os irmãos já falaram, é a base para tudo. Porque se o relato da palavra tivesse, veja só a diferença que faz. Se o texto sagrado tivesse vindo dizendo, e Deus criou os animais conforme a sua espécie, as aves conforme a sua espécie, os animais conforme a sua espécie, assim por diante, e criou o homem, então, conforme a sua espécie. Percebeu como que dá uma diferença enorme quando as pessoas vão falar assim, não, nós viemos evoluindo. Isso é muito interessante a gente focar nesses pequenos detalhes. Então o homem foi feito, criado, à imagem, conforme a sua semelhança. Alguém abre aí no capítulo 2, verso de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então percebe que em seguida nós somos informados aqui de que algo mais especial aqui. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, em outras palavras aqui, no caso do homem, há uma distinção também dos elementos que compõem a sua criação. Há uma distinção entre corpo e espírito, entre as partes material e imaterial. A gente vai notando essas diferenças acerca da criação, da natureza, das espécies, em relação à criação do homem. Novamente está aqui algo que não encontramos antes. Deus tomou do pó da terra e disso fez ele o corpo do homem. O homem veio do pó da terra. Mas ele não tirou alguma coisa para pôr na alma do homem. Ele não tirou alguma coisa da terra para colocar na alma do homem. Ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. Portanto, uma coisa importante a observar aqui é a distinção entre os elementos que compõem o homem e a sua existência. Voltamos a olhar para a maneira como Deus vinha criando as coisas. E quando vem a criação do homem, muda totalmente a maneira de Deus lidar com a criação do homem. Então, é uma outra coisa que é bem reforçada aqui, que consiste na posição exaltada que imediatamente Deus dá ao homem. A maneira desse novo ser que é criado em relação aos que já estavam criados é totalmente distinto. Há um novo relacionamento aqui. E como já foi tratado aqui, os irmãos sabem que muitos acreditam que simplesmente o homem ele veio evoluindo, né? Veio de um processo evolutivo. Mas ao olhar a narrativa do texto sagrado, nós percebemos uma distinção muito grande a respeito do que hoje nós conhecemos como evolucionismo e do que está aqui no texto das Sagradas Escrituras. Então,
essa maneira de Deus, eu vou voltar a falar isso, essa maneira de Deus mudar o seu jeito de criar a partir do momento em que ele cria o homem, como que eu vou dizer? Não é apenas uma maneira de Deus lidar, mas é algo que deve ser focado. É alguma coisa, quando a gente pegar a Bíblia Sagrada para ler, a gente tem que parar e analisar para que a gente possa entender de maneira que isso não crie dúvidas, principalmente quando a gente vai lidar com crianças, nós lidamos com adolescentes. Essas perguntas, elas sempre vêm, não é? Mas como é que tudo surgiu? Como é que veio? E por mais que a gente tente colocar a ciência no meio, e argumentos daqui e argumentos dali, mas o foco deve ser o relato propriamente dito da criação. E isso é muito interessante a gente analisar. Mas também há outros pontos que nós devemos notar aqui nessa conexão que nós estamos falando aqui, que é a diferença essencial entre o homem e todos os animais. Então, imediatamente nós somos informados de certas coisas sobre o homem que o caracterizam como sendo essencialmente distinto de todos os animais. Então, não apenas a maneira como Deus criou a natureza, diferente da maneira como ele criou o homem, não é somente isso. Mas outra diferença também notadamente vista nas Sagradas Escrituras é que o homem criado agora é também distinto dos outros animais criados. Logo quando você percebe, logo quando vem Deus dizendo que criou o homem conforme a sua semelhança, e logo após esse homem surgir, naquele ambiente onde já estava criado todas as outras coisas, há uma distinção enorme entre o homem e os animais. Esse homem agora criado, ele possui consciência própria, ele possui liberdade moral, ele é capaz de pensar de maneira própria, ele é capaz de exercer religião e culto. Então percebe que há uma distinção totalmente diferente dos animais que já estavam lá criados. E isso também é importante quando a gente vai falar um pouco comparando o homem com aquilo que a ciência chama aí de processo de evolução. Um outro ponto interessante também é sobre o ponto de vista da doutrina. A teoria da evolução nos diz que o homem não só evolui, mas que esse processo é sempre um processo ascendente, partindo do primitivo e do simples para o mais alto e organizado e desenvolvido, movendo assim para uma direção perfeita. Não foi isso que nossa maioria nos ensinou aqui? A evolução diz que o homem veio de um estado consciente, esse negócio foi se evoluindo até chegar a um estado de perfeição. Mas o relato da palavra de Deus em relação ao homem é totalmente ao contrário. O relato da palavra de Deus não é que nós partimos do nada para alguma coisa. Não é que o homem partiu de um estado de inconsciência, de um estado primitivo, de um estado simples, e fomos se organizando, se evoluindo até chegar-se a um estado perfeito. A Bíblia naturalmente nos diz exatamente o oposto. Ela nos diz que o homem começou, por assim ser, no topo, vamos chamar assim. Começou no alto, para depois cair de lá. O homem partiu de um estado perfeito para um estado de queda, de rebelião, de
desconstrução daquilo que era perfeito. Então, é por isso que nós vamos encontrar, e acho que a próxima doutrina que vai falar sobre a doutrina da queda. Então, percebe como que é uma coisa ligada à outra? Então, esse estado de perfeição ruiu para o estado de queda, de destruição. Então, esta é a razão porque é tão importante que sejamos esclarecidos sobre essas coisas. E aí, a gente vai ver porque não podemos aceitar a ideia da evolução do homem. O caso bíblico para a salvação, na sua inteira maneira de relatar as coisas, repousa sobre o fato de que o homem, que fora criado perfeito, caiu e se tornou imperfeito. Daí então, a próxima, uma outra disciplina que trata da redenção. Então, a doutrina da evolução do homem a partir dos animais é a negação da sua especial criação por Deus. E nos envolve imediatamente numa negação da doutrina da queda. E por conseguinte, nos põe em sérias dificuldades em relação à doutrina da salvação. Uma vez eu abraço a ideia da evolução, logo a queda está excluída. E se não houve a queda, se não houve esse estado de rebelião, logo não há necessidade de redenção. Então é muito interessante isso. E a pessoa mais indicada a falar sobre isso é o Elias, mais uma vez. Volto isso. Então uma coisa aqui. Não, porque existem, como o Elias sabe disso, os irmãos também comentou sobre isso, existem os evolucionistas teístas. Existem esse grupo de pessoas que tenta conciliar a ideia da evolução com o texto das Sagradas Escrituras. É aquilo que a gente conhece como os evolucionistas teístas. É que eles tentam conciliar a antropologia única e exclusivamente a partir de dados científicos. Porque quando a gente fala de antropologia, a gente não está tratando apenas de uma disciplina no conjunto de doutrinas sistemáticas da palavra de Deus. Não, a antropologia é um ramo da ciência. Ela estuda o homem, ela estuda a origem do homem. Não é apenas quando a gente fala você encontra por aí, às vezes aparece lá está tendo uma crise humanitária, está tendo uma guerra civil lá na Síria, e aparece lá um antropólogo dando entrevista, tentando explicar o que está acontecendo ali. Ele necessariamente não é um crente, ele é um antropólogo, ele estudou antropologia. Mas temos a antropologia bíblica. Então esses evolucionistas teístas, eles tentam explicar a origem humana única e exclusivamente a partir da ciência, mas quer ter como base o relato da criação. Mas é um problema, porque essa teoria ela afirma que o corpo do homem evoluiu-se dos animais, mas que a alma foi implantada por Deus. Que a diferença nossa em relação aos animais beleza, a gente veio evoluindo dos animais de verdade, mas Deus não soprou nos animais como fôlego de vida, como fez com a gente. Então essa é a única diferença. O problema é que não há nenhuma evidência, não há nenhuma prova sobre isso. Aliás, a evidência que nós já vimos é contra ela. Por quê? Porque a Bíblia narra que Deus criou um estado perfeito, as coisas perfeitas, o homem perfeito. E aí o homem caiu de lá, mudou. Ao contrário do que a própria evolução teísta ensina, que nós vemos no processo evolutivo, e aí a parte divina é que Deus veio lá e soprou. O problema da evolução teísta não resolve o nosso problema de forma alguma.
Pelo contrário, ele não consegue explicar a doutrina da A queda. pergunta que eu estava me referindo é que eu já vi num estudo desse na igreja, e aí você falou do Elisa, não sei se você gosta de pesquisar, eu particularmente nunca pesquisei. Então eu só ouvi e ficou por isso mesmo, né? Mas o pastor que está nos ensinando um pouco a respeito sobre isso aí, ele falou sobre esse processo da queda, aí ele entrou no processo mental do homem. Aí segundo ele, aí ele foi para a questão do Adão dar o nome aos animais. Você está com a sua mente no estado perfeito, né? Aí segundo o relato dele, ele diz que essa queda influenciou também na numa espécie de desnível mental, quer dizer assim, a capacidade, segundo ele, que dizendo ele, os cientistas comprovam isso, não sei se comprovam mesmo, diz que nós hoje, na atualidade, a gente usa menos a nossa capacidade, a nossa inteligência, devido a esse problema da queda. Olha, o relato bíblico não Fala. toca nisso, mas assim, a gente entende que a depravação do homem ela é total, né? Então, o homem, todas as suas áreas estão corrompidas, né? Inclusive na mente. Eu entendo assim, essa é a doutrina ortodoxa, né? Entende dessa forma, que é a doutrina reformada, né? Eles entendem que a depravação do homem é total, inclusive na mente. Tanto é que é por isso que a gente não... Quem é calvinista, no caso, fala que a gente não pode chegar a Deus de forma alguma, né? A nossa mente é incapaz de todas as maneiras de... Se Deus não regenerar, não nos iluminar primeiro, nos regenerar, a obra interna do Espírito Santo não alcançar os eleitos primeiro, a gente não consegue buscar a Deus. Então até mesmo na mente, na alma, em tudo. Então não é só na mente. Só que aí ele tá querendo, esse pastor aí, eu acho que ele tá querendo associar assim, tipo, o cérebro, a gente só usa 10% do cérebro. Ele falou isso aí, isso que é comprovado cientificamente, mas não, só que eu nunca vi isso. Então, mas isso isso é tentar enfiar o conceito científico dentro da Bíblia, entendeu? Pegar a ciência atual, moderna e fazer assim, olha, tá na Bíblia, encaixa aqui na Bíblia, né? Eu não gosto de fazer esse exercício, eu gosto de ver o texto bíblico e falar, ó, o que ele está falando, que a gente teve uma depravação e tal. Isso tem a ver com, não sei. Mas a Bíblia não afirma, a ciência não afirma isso, né? Ela não usa. Nós só usa 10% da nossa capacidade. Sim, assim, questão de 10% da capacidade mental, eles estão querendo dizer que, como é que eu posso falar? A gente tem um HD muito mais potente do que a gente utiliza, entendeu? Sim. A nossa massa encefálica é grande, poderia ser utilizada para outras coisas e a gente não usa o nosso intelecto da forma como poderia ser utilizado. Mas e sem contar que a própria ciência ela está num processo de evolução extraordinária. Cada dia é uma descoberta maior do que a outra. Aquilo que hoje vale, esse é um dos grandes problemas da ciência. Aquilo que para a ciência é verdade hoje, amanhã pode não ser. Uma associação que eu poderia fazer, que é mais vantajosa do que fazer essa daí da ciência e tal, do cérebro, da questão dos processos mentais, poderia falar, por exemplo, o animal não tem história. O animal, ele segue os instintos dele. Então, você não tem como fazer uma história das formigas, uma história das baleias. Eu estudei história, eu sei mais ou menos como é que a gente faz a nossa história. Quando eu falo de história, eu estou falando de ser humano, de história humana. Eu não estou falando de... existe o ramo da pré-história, mas dentro do âmbito da humanidade. Enquanto eles entendem que os hominídeos, os neandertais e tal, os australopitecos e tal, os homens da caverna, eles eram humanos, entendeu? Ele entende que eles eram homo sapiens já, mas eu não tenho como fazer a história de um babuíno, a história de um rato, eu não tenho como fazer isso, porque o animal ele segue um instinto e geralmente a rotina, aquilo que ele segue no dia dele, ele é circular, você não tem muita mudança naquilo que um pelicano fazia 1 milhão de anos atrás, porque ele faz hoje. Agora o homem a gente tem como considerar que o homem é um ser cultural. Ele cria culturas, ele tem uma consciência, e aí a história do homem é a coisa mais diversificada que existe no mundo. Isso eu poderia falar. Agora, esse negócio de querer enfiar a ciência dentro da Bíblia, eu não gosto. Eu gosto mais da parte
de fazer. Posso até fazer uma analogia, entendeu? Então, se eu for falar assim que o homem foi criado de uma forma diferenciada dos animais, poderia fazer uma associação dessa. Mas, e talvez um dos maiores problemas principalmente pastores, quando recorre a isso que o Elias está falando, tem coisas na Bíblia Sagrada que simplesmente é por fé. Certo? E como nós somos crentes, como nós cremos que a palavra é a verdade, isso só para nós basta. Eu tento sempre falar assim, Vantu, que assim, ó, mesmo que você entenda que é uma questão de crença, de quase que dogma, no caso, que a gente tem que crer e isso é suficiente, eu falo assim, isso não é irracional. Por quê? Se você não é onisciente, você não sabe de todas as coisas, você não compreende todos os processos, você não estava lá para comprovar empiricamente. Está lá no lugar, lá comprovando, tirando selfie, entendeu? Você não estava lá, você não é onisciente, você não sabe todos os processos, mas como que você conseguiria saber de alguma coisa? Tem a parte das evidências, tem alguns rastros que nos foram deixados, mas uma outra forma é o discurso de autoridade. Alguém ir lá e me contar essa história e me revelar. Como é que a confiabilidade não está na história em si, está em quem está me contando. Entendeu? Então, se eu creio que Deus é onisciente, onipotente, eu creio que existe um Deus, que Ele é o Criador. Eu já dei vários argumentos aqui para a existência de Deus, mostrei biblicamente a nossa crença e já mostrei filosoficamente que é mais racional crer no Criador. A gente entende que Ele é onisciente, que Ele é onipotente e tudo mais. Qual a dificuldade de acreditar no que ele está falando para a gente? Naquela história que ele está nos contando. A Bíblia é uma grande narrativa. Deus está contando a história de como que aconteceu. Ele sabe o que aconteceu. Eu não sei. Deus sabe. Se eu não estava lá e eu confio que Deus é... Eu não entendo qual a dificuldade de não crer nisso. É justamente isso. É que as pessoas, por exemplo, nossos filhos, chegou na universidade, por exemplo, e virou a cabeça para o ateísmo ou o questionamento das verdades absolutas da palavra de Deus. Por que isso acontece? Porque eles começam a querer analisar o texto sagrado a partir da informação científica que chegou até ele. Então, é justamente o contrário. A gente tem que começar pela Bíblia, entender a palavra de Deus e, se necessário for, você parte para a ciência, para de alguma maneira você só vai comprovar aquilo que você já está aqui escrito. Não há nenhum absurdo quando você compara aquilo que está no relato da criação com aquilo que a ciência entre aspas, ciência mesmo diz. O duro é quando você quer pegar as verdades entre aspas, que a ciência diz ser, e querer colocar isso dentro do texto sagrado, aí não vai caber mesmo. Mas é isso que acontece. Eles querem pôr a ciência dentro da Bíblia. Mas assim, a ciência não é contra a religião. O que eu entendo é que elas são complementares, elas são harmônicas. Então, se a ciência está dizendo alguma coisa que não bate com o relato bíblico, ou é uma má compreensão da nossa fé, ou é uma má compreensão da ciência em si. A gente não tem como... Não existe essa parte de conflito. Não existe um conflito, um embate entre ciência e fé, entre ciência e religião. O que existe é um cientismo, né? Colocar a ciência acima de todas as coisas e a ciência julga a Bíblia. Antigamente era o contrário, né? A teologia era a rainha das matérias. A teologia é que dominava a mentalidade. As universidades foram criadas em ambientes cristãos. Então, a gente viu isso na palestra, né? A maioria das universidades que a gente tem hoje em dia, a origem dela é dentro do cristianismo. Só o cristianismo tem condições de fornecer uma base segura para a ciência. A ideia de você ter um mundo que foi criado por um Deus, o mundo ele foi criado de uma forma organizada. O mundo ele foi criado por uma mente, por um design, por um desígnio, com um propósito. Se a gente acreditasse que o mundo veio do caos, que nem religiões antigas e orientais e tudo mais, a gente não teria um incentivo para estudar, porque o aleatório, o ocasional, o acaso, a gente não ia conseguir estudar o mundo. Então a gente só consegue ter algum interesse, alguma motivação para estudar a ciência dentro do cristianismo. Foi a origem, só poderia ter... Eu acredito que poderia ter surgido algum tipo de ciência em outras culturas, mas
a ciência ela frutificou e floresceu dentro do cristianismo. Entendeu? Dentro dessa ideia de que Deus criou de uma forma organizada, com leis. Então não existe conflito entre fé e ciência, fé e hoje, religião. como existe a militância ateísta, hoje diferentemente de antigamente, hoje existe a militância ateísta. Né? É aquilo que nós já aprendemos, é uma cosmovisão extremamente atuante no mundo hoje, para de alguma maneira tentar destruir uma outra cosmovisão, que é a cosmovisão cristã. Mas o cientista mesmo, o cara que vai para lá para fazer ciência, para estudar, para descobrir as coisas, ele não está ali para se opor ao que está no relato das Sagradas Escrituras. É que nesse meio existem os que são, de alguma maneira, militantes. Outro dia eu vi o William Lane Craig falando de ciência. Ele foi estar num debate lá e tem um videozinho de 5 minutos, eu posso postar para vocês aí. No meio do debate com o Peter Atkins, ele fala assim, olha, mas a ciência é suficiente, sei que lá. Ele falou, não, como assim a ciência é suficiente para a nossa vida? Tem um monte de coisa que a ciência não toca. A ciência não toca em ética, em moralidade, em estética. A ciência não fala o que é bonito, o que é feio. A ciência não... Tem um monte de coisa aqui, tem um monte de pressuposições dentro da própria ciência. Eu posso até postar o vídeo para vocês depois, mas assim ele fala, não existe essa ideia de que a ciência é a rainha. A ciência julga as outras coisas. A ciência também tem que ser julgada pelo próprio entendimento, pela própria filosofia e inclusive pela teologia. E eu acho que é mais plausível a gente entender a ciência com base na crença de que Deus me revelou aquilo que é certo do que o contrário. Porque Deus é onisciente e eu não. E até porque tem algumas coisas que hoje é trazido para nós como verdade, quase que absoluta assim, para a ciência, é que é uma questão de crença. Entendeu? Questão de crença. O problema é que as pessoas entendem isso como irracional. Não é racional eu fazer esse outro processo. Tipo, eu levo a fé acima da ciência. Aí eu falo assim, não, por que é irracional? Se Deus é o que criou, Ele criou, Ele sabe de todas as coisas. Todo o conhecimento que eu tenho do mundo vem dEle. Se Deus não quisesse que eu conhecesse alguma coisa, eu não conheceria. Entendeu? Até a minha mente, até a minha capacidade de conhecer foi Deus que me forneceu. Entendeu? Tipo assim, pensa no diretor do teatro. O diretor vai lá e faz a peça. Ele só sobe no palco no final. Mas se eu sei alguma coisa sobre o diretor, foi porque ele divulgou. Ele mesmo se pôs na frente, ele aparece, sei lá. Se ele não quiser aparecer, ele não aparece. Entendeu? Então, com o conhecimento que eu tenho de Deus e em si de alguma coisa, Deus é que me forneceu. Inclusive o conhecimento natural da ciência. Então, assim, eu não entendo esse conflito. Não é irracional. É muito mais racional eu fazer o exercício contrário. Então vamos lá. Então nós já entendemos que no processo da criação há uma diferença na maneira como Deus criou as outras coisas em relação ao homem. Aprendemos também que há a diferença nos elementos que o homem foi criado. Certo? Fora da terra, ele é a parte imaterial. Então, mas desculpa te interromper. Você leu aqui no Gênesis 2, né? No Gênesis 2, acho que 7, né? 7. Então, quando ele chega 2:19, ele fala assim, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda ave dos céus e os trouxe a Adão. E Gênesis 1 mesmo fala que a terra, ele produziu, Gênesis 1:24, e Deus disse, produza a terra, alma vivente conforme a sua espécie, gado, réptil e tal. Então ele fez também os animais a partir da terra em si, pelo que eu estou entendendo, né? Se você ler as Crônicas de Nárnia, por exemplo, o C.S. Lewis, ele narra os animais brotando assim da terra. O leão vai cantando e o asno vai cantando e os animais vão brotando assim da terra. É uma ideia para a gente entender mais ou menos como é que ele criou. Mas aí, como eu falo com vocês, quando ele forma o homem, embora ele venha dizendo cada um segundo a sua espécie, quando chega o homem, agora é o homem conforme a minha semelhança, nossa imagem conforme a nossa semelhança. Também fica bem distinto. Logo após a criação, que o homem é totalmente distinto do restante da criação.
Uma outra coisa interessante que a Bíblia nos mostra categoricamente é que a raça humana é uma só. Também é uma coisa que é bem interessante a gente focar nesse ponto. É uma doutrina que ela é clara, que é a unidade da raça humana inteira. Ela nos diz que a totalidade da humanidade proveio de duas pessoas. A Bíblia, de forma alguma, ela erra quanto a isso. É um ponto para a gente ficar bem claro também nisso aqui. Ninguém pode negar que essa verdade aqui está declarada em Gênesis. Mas ela não está apenas declarada só no livro do Gênesis. Porque alguém pode dizer, mas isso aí é porque está escrito só lá no livro do Gênesis, lá no relato da criação, e assim por diante. Mas em todas as Sagradas Escrituras está lá o relato onde vem essa confirmação. Porque também esse é um ponto interessante a ser marcado no nosso entendimento, fica marcado em nosso entendimento. A raça humana, ela é uma só. Ela é uma unidade. Todos nós, segundo a palavra de Deus, viemos do primeiro casal, de Adão e Eva. Alguém lê para mim, só para a gente ver isso no Atos capítulo 17, verso de 26, Atos 17, verso de número 26. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então por que nós temos que nos preocupar com isso também? Por que é que nós temos que nos preocupar com a ideia de que nós viemos de um homem, de um primeiro casal? Novamente, a gente tem que nos proceder, de acordo com o relato aqui, é que isso é também uma das doutrinas centrais da Bíblia Sagrada. A ideia de que nós viemos mesmo nos ancestrais, que a raça humana é uma unidade só, em que Deus criou o primeiro casal e que desse primeiro casal veio toda a raça humana, faz toda a diferença. Alguém lê para mim o capítulo 5 de Romanos, verso de número 18? É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Veja só que interessante. Quando você vai ler o capítulo 5 de Romanos, e aí nós lemos só o capítulo 5, verso 18, mas quando você lê o capítulo 5 inteiro, vai falar justamente dessa nossa identidade com o Adão. Vem nos mostrando o capítulo 5 de Romanos, e assim também como outros textos da palavra de Deus, que a nossa identidade, a nossa descendência, e isso Paulo está fazendo aqui um relato mostrando mostrando a nossa condição diante de Deus, fazendo um paralelo com o que aconteceu com Adão. Assim como o Adão caiu, toda a raça humana caiu junto. Tem até a questão da tradução, né? Adão, em hebraico, é Adamá, né? No caso, é o humano. Não é o homem em si, o homem, a mulher. Ele fala, quando fala Adamá, é o humano em si. Não tem só o sentido de homem masculino. De raça. Ele está falando de humano, está falando de então, humanidade.
Aí, alguém vê para mim capítulo 5 do livro do 1 de Coríntios também? Capítulo 15 do 1 de Coríntios. Versículo. Qual versículo? Capítulo 15 de 1 de Coríntios. Mas qual versículo? Versículo 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. A gente vai lendo esses versículos e a gente vai reforçando aquilo que a gente vem estudando desde o primeiro dia que essa série começou. E volto a dizer de ter a importância, isso ter uma importância insubstituível em nossa vida por qualquer coisa. Isso ficando claro em nossa mente, em nossos corações. Fica muito, muito melhor e mais fácil a nossa caminhada no Evangelho. Por quê? Porque se nós somos identificados, como a Bíblia diz lá, com o primeiro homem, com o primeiro Adão, se nós entendemos que é de lá que nós viemos, e que aquilo que aconteceu com esse casal, que aconteceu com esse homem, é também o que acontece conosco, porque estava lá o Adão como um representante da raça humana. Uma vez a raça humana sendo representada por Adão caindo, essa mesma raça humana precisa agora ser restaurada. E como que essa raça humana foi restaurada? Aí a Bíblia diz, vindo o segundo Adão. Quem é? Cristo. Se eu tiro da minha vida, se isso passa agora a não ser verdade para mim, que eu vim do primeiro casal, se o relato da criação bíblico não faz mais sentido para mim, todas as outras coisas pós isso não faz nenhum sentido mais. Se eu não vim do primeiro casal, se não foi assim que Deus nos criou, então não existe queda, não tem mais importância essa história de redenção. Cristo na minha vida passa a ser alguma coisa significante. Por isso é muito importante. E o que nós encontramos tanto em Romanos quanto em Coríntios é esse paralelo. Pois assim como por um só homem veio a ofensa, o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só homem, por um ato de justiça de um só homem, veio a graça de Deus sobre todos os homens. Isso é muito interessante a gente focar nessas coisas. A gente fica pensando em genética, sabe? Tipo DNA, não, a gente tem essa, sei lá, o pecado tá na minha pele, sei lá, não sei, eu não entendo o que o pessoal, como é que as pessoas entendem isso. É meio complicado a gente entender, mas a gente tem que entender que a gente é nossa descendência. A Bíblia fala de descendência, de geração. Então a gente é parte de Adão, de alguma forma, independente de como você entende, se você quer entender pela ciência moderna, falando de genética, de, sei lá, de mitocôndria, né? Então eu não entendo muito pelo lado da ciência, eu já não vou para esse lado, entendeu? Porque se eu for ficar pensando nisso, eu vou falar, mas qual é o gene que está o meu pecado? Em qual célula que está? Dá para pôr no microscópio? Não dá. Entendeu? Então assim, eu penso mais na questão assim, olha, a gente é parte de Adão de alguma forma, entendeu? A gente é fruto de Adão, é a descendência dele. Então o pecado está em mim por causa disso. Né? Tem muita gente que questiona, né? Tipo, mas assim, o que eu tenho a ver com Adão? Então, tipo, que nem, por exemplo, a doutrina da Igreja Católica é que se você batiza a criança, você está meio que limpando o pecado original. É a ideia da representatividade. Por exemplo, os Estados Unidos estão em guerra com o Iraque, não é? Eu pergunto para você, quem está lutando contra o Iraque é os Estados Unidos? Não, são soldados e tal, né? Não é isso, é uma representação, né? Está lá representando o país. Você chega lá, por exemplo, o
Michel Temer, o presidente do Brasil, ou qualquer outro que estiver lá no poder, chega lá e faz um acordo comercial com a China. Não sai lá no jornal dizendo o seguinte: o Temer fez um acordo comercial com a China. O Brasil fez um acordo comercial com a China. Se esse acordo fracassar, vai sobrar para mim e para você, mas... Por quê? Porque o cara estava lá representando o país. Então Adão representava a raça humana. Então, nós viemos de uma só linhagem. Viemos de Adão e Eva. Deus criou uma única raça, a raça humana. Quando a ciência entra nesse negócio aí para tentar explicar, aí chega justamente naquelas situações que não tem o que... Ou você aceita o texto sagrado como uma verdade, ou então você começa também a criar algumas situações apenas para tentar justificar aquilo que você acha ser o certo. Nós encontramos isso muito na ciência. Em relação à ideia de que nós viemos só de um só casal, segundo a teoria científica, por exemplo, quando Colombo ele chegou aqui na América do Sul, ficou muito difícil para explicar a semelhança que havia ali entre supostamente os animais que se evoluíram, porque uns eram distintos dos animais que havia lá na Ásia, dos animais que haviam lá em outros continentes. E aí essas pesquisas que a gente conhece ficam mais complicadas ainda quando isso começa a se comparar, por exemplo, em relação aos seres humanos. A ciência tem uma dificuldade enorme quando ela tenta, através daquilo que ela chama de processo evolutivo, explicar as diferenças entre espécie A e espécie B, entre as próprias espécies. Há uma dificuldade de perguntas dizendo por que esse animal é assim, se ele evoluiu, por que ele não evoluiu assim? E a própria ciência tem dificuldade de explicar para a gente essas coisas. Então, em relação ao homem, quando a gente vai estudar, quando a ciência própria traz para nós informações acerca do homem, estudando as próprias civilizações, as histórias dos povos, isso é notório e é verdadeiro, a ciência diz isso, que vários povos e em várias tradições existe a ideia de que um dia houve um dilúvio. É notório também que em várias civilizações se fala de uma queda, do homem que caiu, do homem que era perfeito e de alguma maneira aconteceu que esse homem deixou de ser perfeito. Isso é notório na história das civilizações. Vários povos contam isso, de alguma maneira. Então, tudo isso vem para confirmar, vem para fortalecer o ensino da palavra de Deus sobre a unidade da raça humana. Uma outra coisa interessante também, não sei se talvez eu faltei em algumas aulas, mas uma das coisas também que é interessante a gente notar é a ideia eu não sei agora como que vai falar esse nome, mas os filólogos, não é? Que trata da origem das línguas, não é isso? Hoje você não está me ajudando, não. Isso daí eu não vou. Não, acho que é isso mesmo, Arthur. Filologia. A filologia. Filologia é isso, né? A origem da linguagem. Que é também muito importante para a gente falar, quando a gente vai falar sobre a unidade dos povos, a gente veio de uma única raça, é muito importante. Porque essa é uma evidência, aquilo que a gente chamamos de filologia, que eu
não sei, mas eu mesmo, às vezes a gente estava estudando sobre isso, eu fui estudar algumas coisas, que a maioria daquilo que nós chamamos das línguas indo-europeias ou indo-germânicas, elas podem ser determinadas por uma única língua primitiva comum. Tem alguém que está com acesso à internet aí? Pesquisa aí o indo-europeia, só para vocês terem ideia. Vamos falar. Indo-europeia? Indo-europeia. Indo-europeia. Vai daí. Então, Não dá pra pesquisar. Indo-europeus, pode ser? veio. Língua indo-europeia. O indo-europeu é uma família composta por diversas centenas de línguas e dialetos. Inclui as principais línguas da Europa. Pode continuar, deixa eu só ver. Além dos idiomas predominantes historicamente na Anatólia e na Ásia Central, atestado desde a Era do Bronze na forma do grego micênico e das línguas anatólias. A família tem considerável significância no campo da linguística histórica, na medida em que possui a mais longa história registrada depois da família afro-asiática. Acabando já. As línguas do grupo indo-europeu são faladas por aproximadamente 3 bilhões de falantes nativos. O maior número entre famílias linguísticas reconhecidas, a família sino-tibetana, tem o segundo maior número de falantes, enquanto diversas propostas controversas fundiram o indo-europeu com outras das principais famílias linguísticas. Então, o que a gente percebe quando a gente vai falar sobre, quando a gente vê aí o que a filologia nos traz, é quando você começa a estudar sobre a origem das línguas, e vai puxando esse negócio, é uma interligada na outra, e vai justamente cair lá na ideia do Oriente Médio lá. Naquela região, todas as vezes que você vai falar, a filologia, ela traz essa ideia do estudo das línguas, e geralmente não sai daquele mundinho ali do Oriente ali, onde tudo começou. Inclusive, eu estava estudando algumas coisas por alto, algumas palavras no inglês, algumas palavras no latim, algumas palavras do grego, algumas palavras do hebraico, elas trazem o mesmo significado para a mesma coisa em várias línguas. Então, isso traz uma evidência daquilo que nós estamos falando, que nós viemos de uma única raça. A própria língua da humanidade, falada em vários idiomas, em vários países, nós acabamos de ver que esse indo-germânico aí é falado por mais de 300 milhões de povos. E é ligado com o egípcio antigo, é ligado com o hebraico, o que a gente chama de sânscrito antigo e assim por diante. Um outro argumento interessante, uma outra evidência interessante, é o que nós chamamos de psicologia acerca do homem. Ou seja, deixa eu só fazer um comentário a respeito da língua também. Outra questão para você for diferenciar, por exemplo, dos animais. Os animais não desenvolveram linguagem, né? Você pensa assim, ó, mas e o papagaio? Não, mas tem um macaco lá que você, quando grita de um jeito, você já identificaram que se você gritar de um jeito, quer dizer que ele está avisando o bando que tem um leão. E você gritar de outro jeito, quer dizer que pode descer da árvore. Tipo, o leão não sobe na árvore. Aí vai lá e grita e todo mundo sobe. Aí se você gritar de outro jeito, ele desce. Mas para ele chegar no nível de complexidade que a gente tem de abstração, a gente pensa em coisas que você não tem como pegar. A gente pensa em saudade, em, sabe, sentimentos. A gente chega no nível de abstração que animal nenhum teria a mínima condição de eu não entendo. Só o homem desenvolveu linguagem. Só o homem consegue falar e se comunicar e outra pensar. Coisa interessante também, acerca não apenas o homem desenvolveu isso, mas quando eu vou falar da psicologia do homem aqui, significa que onde quer que se encontre um homem
você sempre encontra uma criatura do mesmo tipo, da mesma espécie, que possui os mesmos instintos, os mesmos desejos. Uma pode ser totalmente letrada, outra pode ser totalmente sofisticada, porém é surpreendente notar quão similares são no que querem, no que gostam ou no que fazem. Então, é um abismo de diferença em relação ao animal. Entendeu? Você criou, o animal está ali, e o máximo que você pode pensar, o cachorro está ali, por exemplo. Aí chega alguém, o dono diz assim, ó, não procede com ele assim não, porque às vezes ele não gosta que faz isso com ele. Certo? Mas nós estamos aqui nesse grupo reunido aqui, cada um tem as suas peculiaridades, mas, no geral, todos nós queremos basicamente as mesmas coisas. Crescer como gente, se relacionar, crescer no conhecimento, ter uma família. Percebe que os nossos objetivos de vida, aquilo que a gente quer para nós, é totalmente diferente do que um cachorro quer, por exemplo. Tem alguns, deixa eu ver, alguns estudiosos chamam isso na motivacional, se você for ver questão de psicologia motivacional e tal, é a pirâmide de Maslow que fala, né, que é você tem as necessidades básicas, que é comida e tal, aí daqui a pouco você conseguiu completar essas necessidades, aí vai para outras necessidades em cima. Aí ele meio que catalogou quais são essas necessidades, fez uma pirâmide muito exata, falando quais são as necessidades básicas da humanidade. Ele não está falando de animal, é totalmente diferente se você for pensar num animal. O problema é assim, que a gente tenta, quando você vai ver a psicologia pelo lado evolutivo, é totalmente distinto. Eu estava lendo o livro, por exemplo, tem um antropólogo, ele usa mais a filosofia da antropologia, que é o Harari, é Yuval Noah Harari. O nome do livro é um livro famosíssimo, né, que o pessoal vende em sebo, em aeroporto, sabe? Tá todo mundo, de vez em quando você vê no metrô alguém lendo, que o nome do livro é Sapiens. E ele é um... Metrô, já viu gente lendo no metrô? Você vê o pessoal lendo assim e tal, no ônibus. O nome do livro é Sapiens. Aí ele é um psicólogo, ele está falando de psicologia evolutiva, está falando da antropologia e tal, de psicologia evolutiva, falando do homem no sentido do evolucionismo. E mesmo assim, eu lendo o livro, eu via lá ele falando, não, mas o que fez o homem se diferenciar dos animais em certo estágio, em certo momento, é a linguagem. Né, o que fez o homem... Aí você vai vendo... Só que depois ele tenta forçar. Você vai vendo as tentativas de forçar. Tipo assim, por exemplo, quando vai falar... Não, mas o homem tem uma visão mais fechada. A mulher tem uma visão periférica. Ele quer buscar isso lá nos animais. Entendeu? Ele quer buscar esse vestígio da nossa psicologia. No final, eles tentam explicar toda a nossa psicologia, todos os a nossa rotina, as nossas intuições, tudo aquilo que a gente faz com base no que os macacos faziam, com base no que o pessoal faz. Porque eles ficam tentando falar, da onde veio essa noção de visão focada do homem, a visão periférica da mulher, tá? Aí vai lá para o macaco tentar explicar, e já parte pelo pressuposto errado, se for tentar explicar alguma coisa por questão evolutiva. E outra coisa, a maioria dessas explicações de psicologia evolutiva, eles no final, quando explica tudo, e no final tenta concluir com sexo. Falar que é tudo culpa de sexualidade. Na atualidade está um nojo você ler alguma coisa sobre psicologia evolutiva que dificilmente vai terminar sem ter alguma explicação no sexo. Ou você teve uma repressão sexual na infância, ou você foi abusado, ou você não... Sempre tem alguma coisa a ver com sexo. É uma nojeira. Ele não consegue explicar de outra forma. Porque, assim, é como se fosse o instinto básico. A gente está voltando à bestialidade. Você nega declaradamente, então, eu não aceito isso, certo?
E aí você começa a criar situações, e aí, como diz o nosso irmão Elias, até a forçar situações que não passa pelo crivo até mesmo daquilo que você está tentando explicar. Porque, na verdade, o seu objetivo final é outro. Né? Você está querendo levar as coisas para... eu gosto muito do Ariano Suassuna. Os poetas populares, assim, eu gosto muito dele. Ele tem uma maneira de explicar as coisas, assim, é muito interessante. E ele está dizendo o seguinte, irmão não, ele está dizendo assim, Amados, eu não aceito, não acredito a história de que o homem veio do macaco. Ele é nordestino, que é jeitão nordestino dele. E ele anda, quer dizer, andava, saudoso. E vou mostrar para vocês, ele dizendo o seguinte, esse vídeo é muito interessante, tá na internet. Vou mostrar para vocês como que não dá para acreditar nesse negócio que a gente veio do macaco. Aí ele pega um pregador de roupa. Já viu? Pregador de roupa? E ele diz assim, irmão, dá uma olhada no negócio desse aqui, gente. É uma coisa tão simples que o homem criou, mas percebe na utilidade desse negócio. Um araminho, que dizem, um araminho torto, tá? Com duas madeirinhas com um cavinho. Eu quero ver o macaco, rapaz. Eu quero ver o macaco fazer um negócio desse aqui. Imagina avião, imagina helicóptero, imagina descoberta científica. Então, cara, é um negócio assim. Inclusive, o homem é capaz de fazer com que os animais se comuniquem com ele. Isso, por exemplo, nós tinha uma série que antes passava na Eliana, do rapaz que adestra animais. Eu esqueci o nome dele lá. Não sei, é um branquinho. Né? É um branquinho. Ele tem uma cachorrinha. E ele criou um equipamento, de som sonoro, que tem uns botões. Quando a cachorrinha dele está com fome, vai lá e fica apertando o botãozinho que tem um desenho de comida. Tô com fome. Ele sabe, vai lá, põe a comidinha e o cachorro saciou a fome. Aí o cachorro quer brincar, vai lá no botãozinho de brincar. Quero brincar. Ou seja, ele educou, através da sua consciência, da sabedoria humana, ele conseguiu criar um equipamento e conseguiu fazer com que o animal, que não tem a racionalidade humana, não tem a consciência humana, se comunicar com o homem. Entendeu? Para você ver como que o homem é capaz de fazer. Tamanha ciência. Eles não conseguem fazer isso. É que a gente chama de sabedoria treinada. Né? Mas então, o cachorro não faz isso por consciência, faz isso por instinto. Por instinto. Treina, tem que ser algo bem repetitivo. Né? Por isso que você, eu não sei se no mundo inteiro, mas aqui no Brasil foi abolido os animais no circo. Circo, né? Porque a gente achava bonito a apresentação dos animais, mas para vocês verem o processo que levava alguns animais a fazerem aquilo. Eu estava vendo, por exemplo, treinamento de elefante. Você já viu o treinamento de elefante? Já. Dá a batinha. Dá a batinha. O cara batia o chicote assim, né? Ele levanta a patinha, dá a batinha assim por diante, fazer aquele sinal. Aí, o treinamento daquilo era feito numa chapa quente, colocava o elefante para pisar numa chapa quente e o dono ficava batendo chicote. Ele em cima daquela chapinha quente, daquela chapa quente. Então, quando chegava no circo que o dono batia o chicote, logo ele ligava uma coisa na outra, a patinha quente, né? Então ele levantava a pata, mas é instinto, não é consciência, entendeu? Então, o elefante... que a maioria é por alimento, né? Sabe, por exemplo, ele recebeu um alimento, ele tem que cumprir determinada ordem, ou eles chamam até de gatilho, né? Você joga gatilho, trigger, né? Você joga, o animal percebe, se eu fizer tal coisa eu vou ser recompensado, né? Então é através de recompensas. Agora existem alguns animais, por exemplo, você percebe o cão policial, né? Ele tem mais facilidade de ser treinado para aquilo que ele faz, né? Por que também eu não sei, mas, por exemplo, a polícia quando vai ficar em são treinados a lidar com descobrir drogas, essas coisas, tem todo aquele processo que é ensinado, tudo. Ele não vai ali porque ele tá, aquilo ali é maconha, eu vou lá, eu sei que isso é maconha. Não, existe um processo que faz, entendeu?
Mas ele tem mais facilidade, o cão da raça policial. O pastor, né? Pastor. Também não sei porquê. Mas enfim, isso em relação ao humano, ao ser humano, é igual você está falando. O cachorro só aprende aquilo porque ele está sendo ensinado, treinado a ser daquele jeito. A semana que vem, a gente vai. A gente parou aqui no relato da criação, até chegar aqui. A semana que vem a gente vai continuar, mas a gente vai partir para um outro aspecto da doutrina do homem, que é a sua constituição no que se diz respeito à questão de alma e espírito. São um ou dois? Há duas teorias que tratam desse negócio. Se o homem é tricotômico, é dicotômico, é isso? Se nós somos uma tricotomia, espírito, alma e corpo, ou se nós somos uma dicotomia. Você vai Vamos brigar, hein? Adianta aí, você vai defender qual posição? Vamos sair da porrada, hein? Já para adiantar pro vídeo, pro pessoal se interessar. E a alma Então- separada do corpo. Tricotomia ou dicotomia, Batu? A partir da semana que vem, É sério, Batu? vamos falar Fala aí. dessas duas teorias E a que mortalidade? trata sobre Tricotomia ou dicotomia? essas E a coisas. mortalidade da alma? Não é? Vamos falar dos argumentos da dicotomia, alma e espírito, e também dos argumentos da tricotomia, espírito, alma E os argumentos adventistas? Fala. e corpo. Ou então pode ser igual como é que chama lá o pessoal? Dicotomia o homem, Mono- dicotomia o animal. Monocotômico. Não sei como é que fala. Não dá. Que é um só. Existem aqueles que dizem que não temos nem alma. Não tem divisão. Não tem alma. Não tem divisão. Não tem divisão. Que o corpo é a alma tudo isso. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos nos colocar de pé e agradecer ao Senhor. O pastor Carlos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, Pai querido, por Deus. Te louvamos pela tua bondade, meu Deus, e te agradecemos pela oportunidade de estar aqui. Peço que a tua bondade, a tua graça nos alcance sempre. Obrigado pela oportunidade do dia de estar aqui com os nossos filhos. Dá-nos condições cada dia de aprendermos mais a tua palavra, para assim podermos, para nós, para aqueles que estão próximos de nós, compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado. Nos dê a tua presença, nos dê a tua graça. Permita que o nosso dia de hoje seja um dia de culto, um dia de bênção em nossas vidas e em nossas famílias. Assim te louvamos agradecidos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, assim, Senhor amado, nós te agradecemos por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.